Então vamos aqui à segunda parte do episódio 10, onde a gente vai tratar o que seria o ponto da reviravolta na trama, que ocorre a partir do episódio 15, onde a Ryuko Matoi e a Satsuki elas proclamam uma trégua temporária, mas assim, ao que parece elas ficam bem pareadas em termos de poder, e mostra-se o cenário de Osaka, onde fica uma parte da resistência, a Matoi, a Satsuki, e a base é revelado que é no Distobit, que é o grupo de pessoas que foi criado pelo pai da Ryuko Matoi, onde eles queriam ser uma organização que fosse lutar contra os ideais da Revox Corporation, que quer dominar o mundo, cobrindo, que depois descobre que essa dominação para cobrir ele de tecido para a espécie alienígena que são as roupas, as vulgas também chamadas de fibras de vida. Elas, para que através das fibras de vida, que também são o poder no anime, sejam capazes de destruir o planeta, entre aspas. Mas aí ocorre a virada de mesa, onde se mostra que a Satsuki Kiryuin, ela na verdade estava sendo treinando a Ryuko para ela poder, ao lado dela, ser uma aliada para lutar contra a mãe dela, Hagio Kiryuin. Que a Hagio era a principal, se torna a principal vilã da série, que ela parece ser uma vilã bem diferente pela sua questão de ser bastante branca e usar bastante arco-íris nas suas roupas. E durante o episódio 12, que é o episódio que eu ia falar, que tem uma grande revelação, onde chega outra metade da tesoura que está em posse da Nui Harime, que é a mulher que matou o pai da Ryuko. E quase que eu dou spoiler agora, mas agora que eu vou dar spoiler final, onde temos o plot twist total, que é aquelas duas personagens que a gente pensou que eram rivais, e a gente percebe ao olhar na face delas, não porque o cara desenha mal, mas é porque elas são bem parecidas mesmo, e sim, elas são irmãs. E aí descobre-se que elas são irmãs e que elas têm a mesma mãe, o mesmo pai, ou seja, são irmãs totais, assim, não meia irmã. E então elas percebem que elas foram postas para lutar uma contra a outra, sendo que a mãe não sabia que ela tinha essa segunda filha, porque a mãe ela achava que tinha tido uma filha só. E depois ela descobre que ela teve essa outra filha, que é a Ryuko. E ela, na verdade, a Ryuko é a irmã mais velha e a Satsuki é a mais nova. E o pai, e eles são o mesmo pai. Aí que se dá outro plot twist, porque aí se percebe que o pai da Satsuki é o mesmo pai da Ryuko, apesar dos sobrenomes e dos nomes diferentes. Pois ele criou uma segunda identidade para tentar criar Ryuko, criar o Senketsu. O Junketsu também foi criado por ele, e o Junketsu, diferente do Senketsu, além das cores, o Junketsu ele é mais ligado à questão do sonho da garota, dá aquela ideia das garotas casar, quando ela se veste, o vestido da noiva e tal, porque ele é todo branco, tem mais branco do que outras cores. Mas ele fala menos do que o Jungyo Senketsu, quase nada, assim, eu diria até poucos episódios que ele chega a falar. Então ele mostra que a Ryuko ela se torna-se mais poderosa que a Satsuki, exatamente por essa ligação dela maior com o seu Kamui, e que é a sua roupa que é feita de 100% de fibras de vidro, onde ela mostra ser bem mais poderosa e bem mais forte do que se acreditava que ela fosse no início do anime. E a gente acabou misturando as cartas, tanto aquelas que a gente não devia quanto aquelas que a gente devia. Então esse sorteio final vai ser um sorteio bem maluco, eu diria. E a carta que vai sair, eu vou ter que tomar bastante cuidado para não ser repetida. Eu acabei embaralhando tudo, inclusive os coringas. Oh my god.
foi exatamente tão louco quanto aquilo aqui, esse embaralhamento aqui. Então a gente traz toda essa questão do Kill la Kill ser totalmente louco. Ele tem esse sentido que eu falei da primeira parte do fascismo, do amadurecimento e da sexualidade, que eu peguei como base de referência no VideoQuest número 66 e no SideQuest da parte da chave, onde a gente percebe que aquela cena do banho é uma cena onde você percebe onde que era para ter algum propósito para aquilo acontecer, mas no fim das contas a gente percebe no decorrer da cena que aquilo lá foi só para um abuso da vilã principal para mostrar o quanto ela era malvada. E aí a gente percebe já na reta final que a vilã ela consegue o seu objetivo, mas a Ryuko Matoi ela consegue, junto com a Landistobit, com os quatro grandes, totalmente aliados contra a Hagyo. Até a Mako ela conseguiu o seu uniforme Goku e ela mostra-se bem diferente e desenvolve até um relacionamento com um dos quatro grandes membros. E a gente percebe que a Mako é bastante importante para a relação da Ryuko como uma humana, assim, pois ela se percebe depois que ela não é humana e que as tesouras são uma arma que ela herdou do pai, e que a tesoura ela também é importante para ela destruir os seus inimigos, pois ela corta as fibras de vidro e impede que a inimiga principal se regenere. E também, por fim, no final todas as roupas Goku se unem ao Senketsu e elas vão juntas lutar contra o nosso grande vilão final, que foi a Hagyo, e claro, a vitória. Mas há uma vitória com que ocorre que o Senketsu tem a sua transformação final e ele consegue reverter o efeito da Hagyo sobre as roupas do mundo, trazendo com que o mundo volte ao normal. Mas também, ao mesmo tempo que você percebe todas essas coisas, mesmo que você tenha assistido por diversão, é o que eles dizem no final do anime, nos últimos episódios, que também a nossa arte é não fazer sentido. Ou seja, se você percebeu todas essas questões da adolescência, da evolução da Ryuko, ok, tudo bem. Mas se você não percebeu, ok, não tem problema. Aqui está para se divertir. E esse anime do estúdio Trigger, que é feito por uma galera que fazia parte do estúdio do Gainax, foi o estúdio responsável, que aliás do mesmo diretor, esse anime é do mesmo diretor do Tengen Toppa Gurren Lagann, e sua participação como diretor foi bastante importante, além de também um dos produtores ser a Kadokawa. A Kadokawa é uma produtora muito importante, pois ela influenciou na produção de animes como Suzumiya Haruhi. Kadokawa Shoten, ela foi responsável pelo Suzumiya Haruhi, o Mirai Nikki, o Another e o Deadman Wonderland, Evangelion e muitos outros animes que assim você percebe só por esses aí que eu já pronunciei, que são animes de peso, né? Que mostra como eles apostaram bastante no Kill la Kill para que ele fosse um anime importante para a sua trama, para a produtora, quero dizer. E agora vamos revelar a carta, que é 10 de copas. O 10 de copas é uma boa carta, pois é a carta que o 10 de copas... O 10 de copas ele traz toda uma ligação entre aquele avaliação de copas, o naipe do coração, o naipe do amor, que é o naipe onde mostra toda essa ligação forte, afetiva entre a Mako, a Ryuko, a Satsuki, e toda a volta que dá nessa reviravolta do final de todos eles e os quatro grandes, todos eles contra a Hagyo, para libertar o mundo das roupas. E aproveito para também acrescentar que isso também, de certa forma, dá pra você puxar um nexo bem viajado com os cosplayers também. Pois os cosplayers, de certa forma, eu acho que eles têm uma ligação bastante forte com seus cosplays e dá aquela coisa de que cada cosplay é único, ou cada cosplay trouxe aquela experiência toda pra você fazer ele. E aqui ao final do cosplay, quando você vai pros outros, as experiências que você trouxe dos outros, você traz para aquele cosplay. Isso também ocorre que
de certa forma, dentro do que lá que você percebe que as experiências que ela passou com as outras, às vezes essas fases, e o primeiro, a roupa fundamental dela, que é o Senketsu, vai estar sempre no coração dela, como se os cosplays, primeiros cosplays que os cosplayers fizessem, fosse o primeiro ter, estivesse sempre no coração deles. E eu tive essa ideia quando eu comecei a pegar as imagens para fazer esse vídeo, e acabei pegando as imagens, encontrei as fotos da Roberta, da Rokoko cosplay, e ela tem uns cosplays muito lindos que se relacionam com Kill la Kill, e mostra exatamente esse ponto que ajudou a dar esse insight desse ponto dos cosplayers. E isso também mostra como cada experiência que a pessoa passa, que o personagem passa, ele cresce um degrau no anime, e isso também traz aquele ponto que eu acho importante no final, que é quando a Matoi ela é forçada a vestir o Junketsu, e aí a Satsuki ela tem que vestir o Senketsu para tentar tirar ela da roupa do Junketsu, tentar tirar a Matoi do Junketsu, e a Roberta a Rokoko ela faz os cosplays dessa trecho, e esse trecho é um trecho bastante legal, pois acho que depois que esse trecho passa, o Senketsu e os Junketsu eles acumulam experiências delas, e da Mako também, então eles tornam roupas mais completas e com poderes mais fusionados e mais fortes para encarar o inimigo final, que torna a batalha final muito mais fabulosa e bonita, assim, na minha opinião. O nome do diretor de anime é o Hiroyuki Imaishi, que foi importante para colocar esses trechos de fascismo e conquista e do fashion, que é relacionado às roupas, e as conquistas da Ryuko, que é isso que eu tinha esquecido no trecho lá do meio. Agora eu encerro o vídeo.